Romanos capítulo 1, hoje nós vamos, irmãos, iniciar uma nova série. Nós não concluímos ainda a série em Atos, mas eu vou dar aula sobre Romanos no seminário. Eu precisava revisar os meus sermões em Romanos, aí vamos unir o útil ao agradável. Vou revisar aqui as minhas aulas e nós vamos compartilhar as mensagens com os irmãos aqui, amém? Iniciando com Romanos capítulo 1, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor do verso 1 ao verso 7 e depois nós continuamos, amém? Romanos capítulo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor e é com muita alegria que nós estamos em tua casa. Sê misericordioso para conosco e fala com cada um de nós de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, para que todos possamos compreender aquilo que o Senhor quis nos ensinar com esse texto maravilhoso que nós estaremos estudando hoje à noite. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, o versículo inicial nos diz quem foi que escreveu esse documento, todos nós o sabemos. A epístola aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. Dentro da ordem cronológica do documento, esse foi o 6º documento que Paulo escreveu. A primeira carta foi Gálatas, depois foi 1 Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, depois 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios e finalmente Romanos. Quando foi que Paulo escreveu essa carta? No final da sua terceira viagem missionária, Atos capítulo 20. Vocês conhecem muito bem a terceira viagem missionária. Paulo, por cerca de 3 anos, esteve pregando o evangelho na cidade de Éfeso, e a partir de Éfeso, toda a Ásia Menor ouviu o evangelho, de modo que quando ele finalmente deixou a cidade de Éfeso, procurando reconciliar-se com a cidade de Corinto, história de Corinto vocês conhecem muito bem. Paulo escreveu pelo menos 4 cartas para aquela igreja. A última carta que Paulo escreveu foi a nossa 2 aos Coríntios. Ele estava procurando resolver aquela série de problemas que eram inerentes àquela comunidade, e quando ele finalmente resolveu aquela pendência, ele preferiu fazer uma última visita a Corinto. Paulo nos diz que ele se demorou por cerca de 3 meses ali. Então, quando você lê Lucas, ou melhor, Atos, capítulo 20, versículo 3, está escrito que após aquelas coisas, ou seja, aquela celeuma envolvendo a igreja de Corinto, Paulo se demorou por cerca de 3 meses na região da Grécia. Foi justamente durante aqueles 3 meses de Atos, capítulo 20, versículo 3, que os nossos doutrinadores dizem que ele escreveu esse documento maravilhoso, final da terceira viagem missionária. Em que momento histórico? Quem sabe 57, quando muito 58 depois de Cristo. Portanto, nós aprendemos quem escreveu a carta, em que momento histórico ele escreveu, e nós também aprendemos de onde ele escreveu. E tudo isso, irmãos, com base nesse versículo 1, quando ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aqui nós temos as chamadas credenciais apostólicas do nosso querido Saulo de Tarso, outrora perseguidor da igreja, mas nesse momento um dos principais líderes do cristianismo. Se outrora ele era um perseguidor, neste momento, quando ele escrevia essa carta, ele se orgulhava de ser um escravo de Cristo, de ser um servo do Senhor. E perceba que ao tempo em que, historicamente falando, ser um escravo era algo que trazia uma certa conotação pejorativa, para nós que somos homens e mulheres de Deus, ser chamado de servo do Senhor é muita honra, não é verdade?
Quando você faz uma pesquisa dentro do enredo do Antigo Testamento, por exemplo, você vai perceber que poucos foram os homens que receberam esse título. Homens da estirpe de Abraão, de Moisés, de Josué, de Davi, de Isaías. Esses foram os personagens do Antigo Testamento que foram chamados de servos de Deus, de servos do Senhor. E aqui nós temos o apóstolo Paulo se orgulhando, assim como todos nós, de ser chamado servo de Jesus Cristo. Mas ele não apenas se orgulha de ser servo do Senhor Jesus, ele também se orgulha pelo fato de ter sido chamado para ser apóstolo. Essa palavra chamar, que o próprio Paulo usa nesse versículo 1, tem a ver com ser convocado, com uma ordem que é determinada, com alguém que estava fazendo parte de um grupo e que de repente é pinçado daquele grupo para uma missão específica. Portanto, o fato de ser chamado denotava toda a vida do apóstolo Paulo. Desde o momento em que ele teve aquele encontro com Cristo glorificado na estrada para Damasco, todo o desenrolar da vida dele apenas cooperava para fazer valer a missão que ele havia recebido. E qual seria? Pregar o evangelho de Cristo Jesus, tanto às maiores autoridades da sua época, como a todos os gentios espalhados por toda a face do planeta Terra. É nesse sentido que ele diz que foi chamado, convocado por Deus para ser um missionário. A palavra apóstolo aqui tanto tem a ver com o fato de que Paulo era um apóstolo, assim como os 12 que caminharam com o Senhor Jesus, assim como também tem a ver com o fato de que ele tinha a missão de percorrer todo o mundo pregando o evangelho a toda criatura. E Paulo procurou fazer isso com todo desvelo, com toda a força do seu coração. Não é à toa que no final da sua jornada, ele olha para o seu legado, para tudo aquilo que ele havia vivido ao lado do Senhor Jesus, e de uma maneira, irmãos, que quase beira o orgulho. Quando você está estudando o apóstolo Paulo, em algum momento você pensa assim, rapaz, Paulo flertou com orgulho ali. Imaginou, irmãos, quando ele diz, sejam meus imitadores? Em outras palavras, quer ir para o céu, meu irmão? Então viva como eu vivo. Ah, irmãos, todos nós deveríamos nos comportar assim, não é verdade? A glória não estava em Paulo. O restante do versículo diz, assim como eu sou um imitador de Cristo. Mas em outras palavras, Paulo estava ensinando que no entendimento dele, apesar das suas falhas, ele era pecador, assim como todos nós. Ele procurava viver da maneira mais cristocêntrica possível. Não é à toa que ele diz, viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Não importa se eu venha perder a minha vida, contanto que eu cumpra com excelência a carreira que me foi proposta. Portanto, uma pessoa que, sendo inspirado pelo Espírito Santo, fala dessa maneira, é alguém que tem condições de ser seguido, convenhamos. Então ele diz, eu fui chamado por Deus para pregar o evangelho, eu fui chamado por Deus para fazer com que as pessoas se convertam das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus, eu fui chamado para fazer com que pessoas se rendam ao senhorio de Cristo. Como ele se orgulhava? Quando ele está escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 1, ele diz assim, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutrora era blasfemo e perseguidor da igreja, mas aprouve a Cristo escolher a mim, o principal dos pecadores, para provar que a graça dele tem poder de escrever uma nova história, não importa a multidão de pecados que nós venhamos a ter cometido. Então Paulo se orgulhava disso, de ser um apóstolo separado para o evangelho de Deus, para as boas novas. Nós precisamos também nos orgulhar, irmãos, daquilo que Deus nos confiou. Você se orgulha dos dons que Deus lhe deu, dos talentos que Deus lhe deu? Você procura fazer com que toda a sua vida venha convergir para a promoção dessa missão maravilhosa que Deus lhe deu? Paulo procurava viver desta maneira, promovendo a glória de Deus, promovendo o seu próprio ministério. Por quê? Versículo 2, porque ele entendia que tudo isso havia acontecido por causa da misericórdia de Deus.
do mesmo Deus que outrora havia prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Então nesse momento nós temos uma transição. Paulo deixa de se apresentar e agora ele diz que o motivo do seu orgulho, e ele vai tratar mais uma vez o motivo do orgulho dele no versículo 16, quando ele diz: eu não me envergonho disso que eu acabei de falar, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu como do gentio. E ele diz: eu me orgulho pelo fato de saber que eu sou um veículo, um canal para a promoção da mensagem que diz que o Messias, há tanto tempo esperado, finalmente fora enviado. O Filho de Deus prometido lá no Antigo Testamento, pelas vozes dos profetas que são ali narrados nas Sagradas Escrituras, finalmente veio até nós, e conforme nos ensinava a profecia, ele veio da descendência de Davi. Paulo está fazendo menção, irmãos, ao objeto da nossa fé, que não é outra pessoa senão o próprio Senhor Jesus. Mas para que não restasse dúvida, ele diz, versículo 4: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, quem? Cristo Jesus, nosso Senhor, designado Filho de Deus com poder. Nós sabemos que Jesus é filho do Espírito Santo, que ele foi gerado pelo Deus Todo-Poderoso no ventre da Virgem Maria. Mas para que não restasse dúvida, no momento em que ele era batizado por João Batista, lá na foz do Rio Jordão, vocês conhecem bem, ao tempo em que ele saía do rio, uma voz poderosa, acompanhada de uma pomba que pairava sobre a cabeça de Jesus, disse assim para todos quantos: este é o meu Filho amado, no qual tenho prazer, no qual me comprazo. Feito Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. Nunca houve nenhum homem tão santo quanto o Senhor Jesus. Tão belo, tão sublime, tão maravilhoso, mas que ao mesmo tempo caminhava com vis pecadores, tais quais nós somos. O Espírito de santidade que fez com que Jesus tivesse autoridade para tomar aquele livro das mãos de Deus e desatar-lhe os 7 selos, os 7 espíritos que haviam selado aquele livro, significavam que apenas um ser perfeito, santo, teria condições de tomar aquele livro e desatar-lhe os 7 selos. E João chorava copiosamente, porque nem no céu, nem sobre a terra, nem embaixo da terra havia ninguém que fosse digno de ao menos olhar para o livro. Até que o ancião de dias lhe disse: João, não chore, porque há alguém no qual habita o Espírito de santidade. Não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, venceu para abrir o livro e para desatar cada um dos seus 7 selos. Por quê? Porque ele foi morto, Paulo diz, pela ressurreição dos mortos, porque ele foi morto, mas agora vive, e vive pelos séculos dos séculos. E João diz no Apocalipse que ele olhou para trás e viu um que, por meio do seu semblante, tinha aspecto de que havia morrido, mas que agora vivia. Aquele, irmãos, que ressuscitou ao 3º dia, naquele glorioso domingo pela manhã, para nos perdoar de todos os nossos pecados e para nos garantir uma eternidade ao lado dele, esse Jesus Todo-Poderoso. Então agora eu pergunto a vocês: esse Deus é digno de ser louvado? Esse Deus é digno de ser adorado? Mas é claro que Ele é, até porque tudo aquilo que nós temos, o que nós somos e até aquilo que um dia nós viermos a ser, nós apenas o somos e até seremos por causa dEle. Porque tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Se Ele retirar de nós a voz que nos deu para pregarmos o Evangelho, nós não seremos mais nada. Se Ele retirar de nós o dom que nos deu de tocar, ou de cantar, de evangelizar, de interceder, de contribuir, de fazer tudo, meus amados irmãos, nesse momento nós deixaremos de ser quem somos, perderemos a nossa identidade, porque nós só somos algo por intermédio de Cristo, porque estamos crucificados com Ele.
E a vida que nós agora temos, nós temos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Interessante que você vai pregando sobre Romanos e você vai fazendo as citações, e é, para a glória de Deus, grosso modo, teologia paulina. Porque você vai falando e você vai percebendo que tudo que você faz é citar versículos. Que homem brilhante foi esse apóstolo Paulo, tão seriamente usado por Deus para a glória do nome do Senhor. E ele diz, por intermédio de quem, versículo 5, nós viemos a receber graça, apostolado, por amor do seu nome. No primeiro momento ele nos diz que nós não merecemos absolutamente nada. Nós não merecemos os dons que temos, nós não merecemos os talentos que temos, nós não merecemos todo o suporte que Deus nos dá para fazer a obra dele. Tudo é graça, irmãos. Tudo é graça. Ele diz, foi por meio dele que nós recebemos esse favor imerecido, mas também recebemos o nosso apostolado, ou seja, a missão que permite que nós venhamos a permanecer vivos sobre a face da terra. O que Paulo nos ensina com o versículo 5? Que nós não estamos passeando na cidade de Campina Grande. Nós não estamos aqui, irmãos, como turistas. Pelo contrário, nós só permanecemos vivos caminhando aí pelas estradas, pelas ruas asfaltadas de Campina Grande, porque ainda há um propósito para as nossas vidas, há um apostolado para nós. Não apostolado no que diz respeito aos 12 que caminharam com Jesus, ou depois o Matias, que foi escolhido após a morte do Judas, ou finalmente o apóstolo Paulo, que era tão apóstolo quanto os demais. Mas quando eu falo de apostolado, eu falo de missão, eu falo de sacerdócio, eu falo de chamado, de vocação. Portanto, entenda que nas entrelinhas disso que eu estou falando para vocês com base nessa palavra contida no versículo 5, que é uma razão de ser para nós permanecermos aqui. Nós não permanecemos vivos na cidade de Campina Grande porque ainda não compramos aquele carro e precisamos comprar, ou porque não concluímos aquela reforma e precisamos concluir, ou porque os nossos filhos não galgaram aqueles objetivos e eles ainda vão galgar, de modo que nós devemos permanecer vivos para que isso aconteça. Não, meus irmãos! Nós permanecemos vivos porque Deus ainda precisa de nós, porque há algo a ser realizado por meio das nossas vidas. Mas não tenha dúvida, no momento que essa missão se exaurir, no momento que essa missão chegar ao fim, tudo que você vai poder fazer é dizer: combati um bom combate, completei a carreira, acabou-se a missão e guardei a fé. Você vai voltar para casa, meu irmão, alegre-se nisso. Ou finalmente Jesus permitirá que a última trombeta soe e Ele voltará para nos buscar. Mas enquanto houver um apostolado sobre as nossas vidas, por amor do nome dEle, nós obedeceremos por meio da fé e seremos instrumentos do Senhor onde quer que Ele venha nos enviar. Portanto, trabalhe enquanto é dia, arregace as mangas, faça o que você tem que fazer para a maior glória de Deus, faça valer a pena a oportunidade que Ele tem dado de viver para a glória do nome dEle. É exatamente isso que Paulo nos ensina no versículo 6. Perceba, ele começa falando a respeito dele próprio, do chamado que ele recebeu, do sacerdócio que lhe foi confiado, da maneira maravilhosa como ele foi separado. Depois ele diz que tudo isso é por causa de Jesus, e que em Jesus tudo aquilo estava acontecendo. E depois ele ataca esses dois pontos: a graça, esse favor imerecido, que faz com que Deus use o Silva, o Santos, o Barbosa, o Nascimento, o Lopes. Ele diz que isso tem a ver com o apostolado, com a missão que nós recebemos. Agora olhe para o versículo 6, como o versículo 6 nos nivela a todos. Paulo diz assim: de cujo número sois também vós. Respeitadas as devidas proporções, irmãos, todos nós temos a sublime missão de responder a quem quer que seja qual a razão da esperança que há em nós. Esse é o nosso apostolado. Por meio da graça isso nos é devido. E nós somos chamados, versículo 6, para pertencermos a Jesus, para sermos servos de Jesus, assim como Paulo foi. Portanto, eu gostaria de implorar a vocês que vocês tivessem a ambição santa, genuína, de viver para Jesus assim como Paulo viveu.
É lógico que amanhã, quando o sol raiar, você vai tomar café e vai sair para o seu trabalho. Eu também. Mas nós precisamos ter essa santa expectativa no nosso coração, de que tudo que vier às nossas mãos para fazermos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Nós não devemos nos esquecer que o trabalho que Deus nos deu, que o curso superior que Ele tem nos dado, ou tudo mais que nós viermos a fazer, são meros acessórios, que nos ajudam a fazer aquilo que de fato tem importância, que é glorificar a Deus. Você não vive para trabalhar onde trabalha, ou para estudar onde estuda, ou para conviver com quem convive. Você vive para a glória de Deus. O trabalho que Deus te deu é para te oferecer suporte para que você viva para a glória de Deus. A universidade que Deus te permite frequentar, Ele te permite frequentar para te dar suporte para que você viva para a glória de Deus. E tudo mais que você vier a fazer, Ele só te permite fazer para te dar suporte, para viver para a glória dEle. É isso que Paulo nos ensina. E ele diz que essa também é a missão da igreja de Roma. Paulo nunca colocou os pés ali. Na verdade, ele está escrevendo essa carta, nós vamos aprender daqui a pouco, porque quer ir até lá. Mas mesmo nunca tendo visitado a igreja de Roma pessoalmente, ele diz no versículo 7, a todos os amados de Deus que estão em Roma, a palavra chamado vai aparecer mais uma vez. Você pode contar quantas vezes essa palavra vai aparecer? 3 vezes. A primeira para falar do chamado específico de Paulo, uma segunda para falar do nosso chamado, que eu acabei de explicar, e agora ele inclui a igreja de Roma, que é o objeto da carta. Ele diz, chamados para serdes santos, crentes, cheios com o Espírito Santo, missionários, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quantas lições preciosas nós aprendemos aqui. Mas o apóstolo Paulo avança. Ele diz agora no versículo 8, versículo que trata do amor de Paulo pelos cristãos romanos, pelo amor que ele tinha pela obra missionária. Ele diz assim, explicando o motivo pelo qual ele escreveu esse documento, né? A princípio eu falei a respeito do autor, que foi Paulo, da data, provavelmente os anos 57, 58 depois de Cristo. Falei de onde ele estava quando escreveu, muito provavelmente lá da cidade de Corinto, aqueles 3 meses que ele passou descansando ali nos Balcãs europeus, né? É a região mais cara do globo terrestre atual, viu, irmãos? Foram 3 meses assim aprazíveis, num local muito bonito, se bem que haviam pessoas que queriam matar o apóstolo Paulo. Não é à toa que Deus falou assim para ele, ó Paulo, não volta pela região de Troade não, que as pessoas não querem te matar ali, né? Volta pelo mar. E Paulo, sim senhor, lógico, né, irmãos? Pois é. Paulo diz assim no versículo 8, explicando por que ele escreveu a carta, primeiramente dou graças a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Paulo está agradecendo a Deus, Paulo está oferecendo essa carta em ações de graças, nesse versículo 8, porque por onde ele passa, desde Jerusalém até o Ilírico, desde Jerusalém até a Caia, todo o mundo ao Oriente, por onde Paulo havia passado, segundo ele está nos dizendo, as pessoas falavam do amor da igreja de Roma. Paulo diz, eu agradeço a Deus através de Jesus, porque por onde eu passo, as pessoas falam bem da fé de vocês. Que coisa maravilhosa! Como é bom, não é, irmãos, quando as pessoas ainda nem nos conhecem, mas às vezes ouvem a respeito da igreja que nós frequentamos, ou das pessoas com as quais nós convivemos, e às vezes quando associam a nossa pessoa, a nossa igreja, ou associam a nossa pessoa com algumas outras pessoas com as quais nós convivemos, falam assim, rapaz, que coisa boa, então você congrega naquela igreja, já ouvi falar muito daquela igreja, você é pastoreado por aquele pastor, glória a Deus, já ouvi falar muito dele, você é irmão daquela pessoa, faz parte daquela igreja, que coisa maravilhosa, já ouvi muito falar a respeito de vocês, tão bom, não é, irmãos? Glória a Deus por isso, nós precisamos viver dessa maneira, para a glória de Deus. Paulo diz, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos,
porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Nesse momento, Paulo vai explicar o motivo pelo qual ele ainda não foi pessoalmente na cidade de Roma. Por que ele não foi até lá? Porque o objetivo de Paulo era sempre ser um missionário pioneiro. Ele queria falar de Jesus em regiões do globo terrestre onde Jesus ainda não era conhecido. É isso que ele nos explica lá em Romanos capítulo 15, quando ele diz assim, Romanos 15, 18: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez através de mim, para conduzir os gentios à obediência por meio da palavra e por meio das obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, Paulo vai dizer, Romanos 15, 19, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico é aquela região que vai da Macedônia até a Caia, que vai de Filipos até Corinto. Paulo diz, eu saí de Jerusalém e circunvizinhanças, aí falei de Jesus em Troade, terra natal de Barnabé. De Troade eu falei na região da Ásia Menor, mais ao sul, toda a região da Panfilha, da Psídia, da Licaônia, de Tarso, da região de Damasco. Depois, na segunda viagem missionária, eu vim até a Europa, evangelizei desde a Macedônia até a Caia. Na terceira viagem missionária, eu fui para o norte da Ásia, desde Éfeso até chegar no ponto, passando pela Bitínia, Mísia, Capadócia. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Todo mundo, mais ao oriente da Europa, eu já evangelizei. Que coisa preciosa! Ele diz em Atos capítulo 19, na verdade Lucas escrevendo sobre ele, né? Que durante os 2 anos em que Paulo esteve na cidade de Éfeso, toda a Ásia ouviu o Evangelho. E Paulo queria ser pioneiro, você lembra disso? Se toda a região mais ao oriente do globo já havia ouvido o Evangelho, Paulo ainda tinha campo naquela região? Não, ele não tinha. É por isso que em Romanos capítulo 15, versículo 20, ele diz, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi pregado, para não edificar sobre fundamento alheio, porque está escrito, hão de vê-lo aqueles que ainda não tiveram notícia dele, e aprender dele aqueles que nunca ouviram ao seu respeito. A partir de Corinto, Paulo olha para toda aquela região, desde Jerusalém até aquela região da Europa que ele já havia evangelizado, e Paulo diz assim, toda essa região já foi alcançada. Eu não tenho mais campo de atuação aqui. Eu tenho que agora encontrar novas regiões para falar de Jesus. Nós precisamos dessa expectativa em nosso coração, irmãos. Nós não podemos vir à casa do Senhor culto após culto, sem qualquer expectativa, sem estarmos ávidos por coisas extraordinárias. Paulo queria novas aventuras. Paulo podia, a partir desse momento da vida dele, viver com base em tudo que ele já havia conquistado, sim ou não? Ele era um grande teólogo, o missionário mais famoso da época, a pessoa mais festejada da segunda metade, da segunda década depois de Cristo. Mas Paulo queria mais, novas experiências com o Senhor. Aí ele diz para a igreja de Roma, porque é que ainda nunca tinha tido a oportunidade de ir lá, porque estava evangelizando aquela região. Mas ele diz, o Deus a quem eu sirvo no meu espírito é minha testemunha, como eu sempre estive orando por vocês, versículo 9. Em todas as minhas orações, quando ele está dizendo o rol dos sofrimentos dele, em 2 Coríntios capítulo 11, levei 5 quarentenas de chibatadas, menos uma noite, um dia, passei na voragem do mar, vocês lembram, não é? Ele diz, ao que pesa sobre mim o cuidado com todas as igrejas. Ele diz, eu nunca estive aí pessoalmente, mas o meu Deus, a quem eu sirvo no meu espírito, é minha testemunha. Que coisa linda!
que eu nunca deixei de interceder por vós em todas as minhas orações, todo dia. Tem misericórdia de Roma, tem misericórdia da igreja da capital, Senhor. E ele diz: porque eu muito desejo ver vocês, versículo 11, para repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês viessem a ser confirmados, para que nós viéssemos, versículo 12, a ser reciprocamente confortados, por meio da fé mútua, vossa e minha. Mas como eu tinha essa missão de evangelizar, onde Jesus ainda não era conhecido, eu não pude ir. Mas agora a coisa mudou. Aí ele diz em Romanos capítulo 15, versículo 22, Romanos capítulo 15, do verso 18 até o verso 24, explica Romanos do verso 8 até o verso 15 do capítulo 1. São textos correlatos, ok? Aí Paulo diz assim, em Romanos 15, 22, essa foi a razão, Romanos 15, 22, essa foi a razão porque muitas vezes eu me senti impedido de ir até vocês, mas agora, versículo 23 do capítulo 15, como eu não tenho mais campo de atividade nessa região, e pelo fato de há muito tempo eu sentir o desejo de visitar vocês, eu penso em visitá-los quando eu estiver a caminho da Espanha. Aí Paulo está unindo o útil ao agradável, e esse é o motivo principal que fez ele escrever essa carta chamada Epístola de Paulo aos Romanos. Por quê? Paulo estava em Corinto, já tinha evangelizado todo o Oriente do mundo, e a região do globo que ainda não tinha sido alcançada seria a nossa atual Península Ibérica, a Espanha. Você lembra do profeta Jonas? Jonas não queria fugir de Deus. Se você quer fugir de Deus, você tem que ir para o lugar mais longe da face da terra, não é? Eu estou só explicando que ninguém consegue fugir de Deus. Aí Jonas pensou assim, qual é a região mais longe do mundo onde Deus não vai me achar? Ele pensou assim, a Espanha. Atravessar 4 mares para chegar lá, seria Tarsis da antiguidade. Era para lá que Jonas queria ir. E Paulo agora queria, só que por bons motivos. Só que Paulo não tinha grana. E aí ele escreve essa carta. Para quê? Para pedir uma ajuda missionária. Para dizer assim, irmãos, eu tenho condições de chegar até Roma. Só que eu quero ir até a Espanha para falar de Jesus ali. O que é que vocês acham de investir na minha vida? Ele diz assim no versículo 24 do capítulo 15, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá vocês me enviem. Depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Só que, convenhamos, escrever uma carta para uma igreja que você nunca colocou os pés lá, só para pedir dinheiro, irmãos, poderia meio que cair deselegante, não é verdade? Aí Paulo disse assim, já no primeiro capítulo, entendam que o meu objetivo é repartir também com vocês algum dom espiritual, versículo 11. Eu não quero tão somente levar teologia para vocês, eu quero crescer mutuamente, versículo 12, com vocês, por intermédio da fé, vossa e minha. Versículo 13, porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido impedido até agora. A região daquele que ele procurava evangelizar não tinha sido evangelizada ainda, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Que ele não podia escrever essa carta só para pedir dinheiro. Os irmãos podiam ficar chateados. Aí Paulo pensa assim, eu tenho que repartir algum fruto com esse povo. Mas ele não sabia qual era a capacidade teológica da igreja. Se a igreja era robusta teologicamente falando, ou superficial teologicamente falando. Então Paulo fica ali pensando com seus botões, eu escrevo sobre o quê? Como presente para esse povo. E aí, irmãos, ele concluiu que não haveria assunto mais interessante para compartilhar com qualquer igreja, senão o plano da salvação. E é justamente o que ele escreve aqui em Romanos, a partir do versículo 16 do capítulo 1.
E é para defender a mensagem que ele estava prestes a compartilhar com a igreja a partir do versículo 16, que no versículo 14 ele diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, ou seja, naquilo que estiver ao meu alcance, naquilo que estiver sob as minhas responsabilidades, estou pronto a anunciar o quê? O Evangelho. Também a vós outros em Roma. E a partir do versículo 16 ele começa a anunciar o Evangelho. E ele faz isso com tanta convicção, mas com tanta convicção que ele já começa dizendo assim: pois eu não me envergonho da mensagem que eu estou prestes a compartilhar com vocês. Eu não me envergonho do Evangelho que tem sido a minha vida. Lembra do versículo 1? Ele foi separado para quê? Para pregar o Evangelho. Paulo vivia para quê? Para o Evangelho. Ele estava disposto a morrer pelo quê? Pelo Evangelho. Ele já tinha provado isso várias vezes. E agora, tendo a primeira oportunidade de colocar o Evangelho que ele pregava no papel pela primeira vez, é por isso que Romanos é tão preciosa. Porque nós temos o plano de salvação sistematizado pela primeira vez nesse documento. Desde a depravação total do homem até a glorificação. Aí Paulo diz: eu não me envergonho dessa mensagem. Sabe por quê? Porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, mas também do gentio. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá por fé. E aí ele introduz aquele que vai ser o assunto da nossa próxima pregação aqui. Amém? Muito bem. O próximo passo é bem simples. Vocês concordam comigo que Paulo já chamou a atenção da igreja de Roma? Mas meu Deus, que mensagem é essa que esse homem vai proclamar? Ele não se envergonha dela, é a salvação tanto de judeu como de gentio. O povo já ficou de orelha em pé. E para ser salvo tem que dar ouvidos a ela, porque o justo só é salvo por meio da mensagem da fé. A igreja está preparada. Só que antes de entrar com o antídoto, que é a fé, que é o Evangelho, ele primeiro vai falar da doença, que é o pecado, para que a igreja de Roma viesse a valorizar o remédio. Então no capítulo 1, do verso 18 até o verso 32, ele fala que os gentios estão em pecado. No capítulo 2 ele fala que os judeus estão em pecados. Aí no capítulo 3 ele une os argumentos. Provou que os gentios estavam em pecado, provou que os judeus estavam em pecados. Aí vem aquele famoso versículo que diz: porque todos, judeus e gentios, pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por meio da fé. É um escritor brilhante, né, irmãos? Cara, era muito cheio do Espírito Santo. Amém?